TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa noite a todos. Ora, esta noite trago-vos o meu estudo, que foi apenas num livro, que se chama precisamente O Espiritismo Aplicado, de Eliseu Rigonati. Ele manda e eu obedeço, não mexo em nada. Obrigada. Já está. É este o livrinho. É pequeno, é fininho, mas muito condensado, muito simples, para quem está a começar e muito bom. Fala numa linguagem muito simples e que nos ajuda a compreender às vezes aquelas coisas que temos um bocadinho de dificuldade de compreender. Então, este livro começa, o agradecimento do autor faz-se através de uma pequena história, onde ele nos conta que existia um ourives que um dia ofertou a um califa um colar de pérolas. Pérolas lindas, pérolas valiosas, e que ele não sabia. O califa ficou a estranhar. Muito obrigada. O califa ficou a estranhar como é que uma pessoa tão humilde e que vivia só do seu trabalho lhe podia ofertar um colar tão maravilhoso e tão valioso. E confrontou-o. E o ourives disse que sempre que ele saía, ele reparava que para ir orar, ele reparava que das roupas dele caíam pérolas valiosas, e que ele cuidadosamente resgatava para lhes entregar. Como ele não sabia como é que lhes havia de entregar, decidiu pô-las todas num fio. E então, quando completou o fio, ofertou-lhes e ele disse: as pérolas não são minhas, são vossas, por isso eu venho devolvê-las. E o califa, muito agradado, acabou por o recompensar, em primeiro lugar, pela honestidade dele, e em segundo lugar, por ele ter conseguido ser delicado a retribuir-lhe uma coisa que era dele. Assim sendo, Eliseu Rigonati, que é o autor deste livro, diz-nos que então ele também distribui umas pérolas que não são dele, e que se alguém se alguém falar sobre esse assunto, que esperam que sejam também condescendentes para ele, como o califa foi para o ourives. E então vamos desenrolar este colar de pérolas que ele nos trouxe. Então vamos falar do progresso que o espírito faz. Através das nossas vidas sucessivas, ora num plano, ora no outro, porque vivemos entre dois planos, o plano material e o plano espiritual. Qual é o alvo que devemos atingir? O que é que vimos aqui fazer? O que é que precisamos de aprender? O nosso alvo é a perfeição. Atingi-la-emos pelas nossas dores, sacrifícios, trabalhos e estudos. A perfeição consiste em conseguirmos a virtude e a sabedoria. A virtude disciplina o nosso coração e a sabedoria o nosso cérebro, porque o universo é a nossa universidade e a Terra é neste momento a nossa oficina de trabalho. A universidade vai nos ensinar a sabedoria e a virtude, e a oficina vai nos facultar as oportunidades de aplicarmos as lições que a universidade nos dá. Assim é o progresso. Transferência de morada.
O universo é dividido num número infinito de mundos e cada um deles oferece-nos determinado tipo de ensinamentos. Quando tivermos progredido suficientemente no mundo, a ponto de ele não ter mais nada para nos ensinar, quer em virtudes, quer em sabedoria, ser-nos-á permitido o ingresso no mundo imediatamente superior, onde, como numa nova classe de aulas, continuaremos os nossos estudos e os nossos trabalhos. Porque quando um espírito se mostra rebelde ao progresso que é efetuado no mundo onde ele vive, ele não retrocede, mas vai estagnar. E então, nesse momento, o mundo onde ele habita não tem mais condições para lhe oferecer. E por bondade divina, ele vai ser, quando reencarnar, levado para um mundo que esteja de acordo com as suas atitudes e com a sua maneira de estar de vida. Depois de lhe terem sido ofertadas as oportunidades de elevação que ele não soube aproveitar. E o mesmo se passa em relação às colónias espirituais que cercam a Terra, também elas assim vão sendo regidas da mesma forma. Cada vez que desencarnarmos, iremos para o plano espiritual com o progresso que tivermos conseguido arrecadar durante essa encarnação. E como é que se dá o progresso do espírito encarnado? Uma palavra só: trabalho. E então é através do trabalho. E diz-nos Eliseu Rigonati que é o trabalho em 5 fases. O primeiro é para ganharmos honestamente o pão de cada dia. O segundo, para adquirirmos conhecimentos morais. O terceiro, para conquistarmos conhecimentos intelectuais. O quarto, para acumularmos conhecimentos espirituais. E por último, para bem aplicarmos todos os conhecimentos que já adquirimos. Mas vamos esmiuçar isto um bocadinho mais e vamos falar então em cada uma dessas espécies de trabalho. Então, o pão de cada dia. Jesus já nos dizia na oração que nos ensinou do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E diz-nos o autor: um espírito aprimora-se pelo trabalho. É imprescindível que o homem se mantenha por si próprio, sem tornar-se um parasita ou uma carga no ombro dos demais. A ninguém será possível a lapidação do seu caráter a não ser através do trabalho. O caminho do progresso é, pois, aberto pelo trabalho honesto, consciencioso, sadio e cumprido como um dever sacrossanto. Porque o Espiritismo não quer homens ociosos, nem parasitas, nem que vivam em contemplação e muito menos homens fanáticos. O que quer é homens que vivam livremente e nobremente do produto do seu trabalho. E então temos os conhecimentos morais. O Espiritismo luta para que a humanidade se moralize e, procurando moralizá-la, espera e dirige a reforma íntima do indivíduo, isto é, de cada um de nós, componentes da humanidade. Porque o Espiritismo diz-nos que se o indivíduo se moraliza, vai obrigatoriamente contaminar a família. A família vai contaminar a região onde vive, a cidade, o Estado e o mundo. E nós sabemos que o ponto final é a moralização de toda a humanidade. Porque se as partes forem sãs, indiscutivelmente todo o todo será são. Por isso, o Espiritismo quer que os seus adeptos desenvolvam as suas boas qualidades morais, entre as quais eu trouxe aqui algumas. Estes bonequinhos não é por acaso, é para aligeirar um bocadinho a conversa, porque nós vivemos defrontados entre o bem
e o mal, não é? E é sempre representado pelo anjinho e pelo diabinho, porque nós estamos sempre a ser cutucados pelos dois, não é? Um a chamar-nos para o bem e para a virtude e o outro a tentar que nós ainda vamos caindo nos nossos vícios e nas nossas más tendências. Então, o que é que se pretende? Pretende-se que tenhamos dever, direito, justiça, caridade, simpatia, altruísmo, dignidade, boa vontade, compreensão e sentido de responsabilidade, mas não acaba aqui, etc, etc, etc. Ok? E conforme já dissemos, o desenvolvimento do conhecimento moral não vai ser só para o progresso do espírito, mas vai ser para o progresso da humanidade e do planeta onde habitamos. Depois temos os conhecimentos intelectuais. Os conhecimentos intelectuais alargam a nossa visão. A pessoa estudiosa compreende melhor as coisas e depois não vai ser nem supersticiosa, não vai ser fanática, nem intransigente, nem intolerante, porque sabe, porque compreende, porque estudou. Não é? Não é porque ouviu dizer e diz que disse que acabamos por ir atrás do que os outros nos dizem e não pela compreensão que o estudo nos traz. Mas os conhecimentos intelectuais, como todos sabemos, não se adquirem sem esforço, não é? Os livros são, ainda hoje, uma fonte inesgotável de conhecimento e não é por acaso que o Espiritismo nos pede para nós nos instruirmos, para nós termos a fé raciocinada que só se adquire através do conhecimento. Por isso, não se cansa de repetir: estudem, leiam, meditem, observem, para saber porque sabem e não porque sim, não é? E depois os conhecimentos espirituais. Se vivêssemos eternamente no nosso corpo de carne, se não tivéssemos que deixá-lo, defrontando-nos um dia com o fenómeno da morte, poderíamos perfeitamente passar sem os conhecimentos espirituais. Porém, não vivemos para sempre no veículo físico que hoje ocupamos. Todos nós sabemos que somos seres espirituais que vamos encarnando em corpos de carne para assim termos o nosso progresso e a nossa evolução. Abandoná-lo, mais cedo ou mais tarde, ser-nos-á forçoso abandoná-lo, porque não somos somente matéria, acima de tudo somos espíritos. E é por isso que os conhecimentos espirituais nos são indispensáveis. O nosso regresso à verdadeira pátria tanto se irá fazer mais cedo ou mais tarde, todos estamos destinados a regressar. E o Espiritismo fornece-nos conhecimentos espirituais suficientes para encarnarmos essa etapa da nossa vida, o desencarne, com serenidade. E enquanto a humanidade não estiver educada espiritualmente, quando a humanidade estiver educada, o medo do regresso a casa não vai assombrar-nos, porque aquilo que o Espiritismo nos diz é que não existe morte, existe um regresso a casa. Aplicar bem os conhecimentos. Depois de termos adquirido os conhecimentos atrás enumerados, resta-nos viver em conformidade com eles. Caso contrário, estacionaremos. E se estacionarmos, não tiraremos muito proveito da nossa encarnação. Cada uma das nossas encarnações tem os seus trabalhos próprios. Protelando-os ou executando-os mal, irão subcarregar a próxima. E quanto mais estiver subcarregada a nossa encarnação, mais difícil vai ser de a levar a bom porto e mais sofrimento e mais dores nos irá causar. Portanto, devemos tentar cumprir escrupulosamente os nossos deveres e assim garantir um futuro mais sólido e mais feliz.
Também é importante lembrar que os pais devem terem atenção de ensinar os filhos a valorizar a sua reencarnação. Por isso, desde cedo devem ensinar-lhes o trabalho honesto, dar-lhe conhecimentos morais, conhecimentos espirituais e intelectuais, para assim formarem um novo homem, um homem que ajude também o planeta a ir para a frente. E como é que se dá o progresso do espírito desencarnado? Porque normalmente falamos sempre no progresso enquanto estamos encarnados. Diz-nos Eliseu: não nos iludamos com a nossa situação depois da morte. Não iremos encontrar um paraíso de ociosidade, nem um inferno de penas eternas. Encontraremos um mundo espiritual onde continuaremos a nossa vida de aprendizado, de trabalho e de progresso. Nós sabemos que o facto de voltarmos à verdadeira pátria não faz de nós anjos, nem faz de nós seres inferiores. Nós, quando regressarmos, vamos ser precisamente aquilo que éramos aqui, já com as virtudes que conquistamos, mas também com as dificuldades que ainda não conseguimos livrar-nos dela. E assim seremos, então, escoltados para a pátria espiritual, para onde o nosso coração estiver em sintonia e onde as nossas ações também o estiverem. E também temos, não é só os espíritos encarnados que estacionam, que não deixam de progredir, não voltam atrás porque isso não é possível, mas muitas vezes não querem avançar para a frente ou porque estão presos a paixões terrenas por inúmeros factos. E como é que é o estacionamento do espírito desencarnado? Diz-nos o autor que assim como podemos estacionar, também os espíritos desencarnados o podem. Isso acontece quando o espírito, em lugar de aceitar a sua situação de desencarnado, persiste em manter-se apegado à vida da qual a morte o afastou. E muitos espíritos, no momento do desencarne, depois não querem ir para o local onde devem ir. E muitos deles preferem ficar na sua morada da terra ainda e nela permanecem como se ainda estivessem vivos, causando-lhes assim sofrimento e àqueles também que lá moram. Alguns também entregam-se a vinganças mesquinhas ou à prática do mal ou obsediando encarnados, portanto, e há outros que também se entregam à preguiça e à inércia. Mas o dia de reencarnarem chegará infalivelmente, porque todos nós estamos destinados ao progresso e como estamos destinados ao progresso, se não vamos a bem, acabamos por ir por uma reencarnação compulsória quando os nossos mentores acharem que já está na altura de continuarmos a progredir. Mas pensamos, estes espíritos que se encontram assim reticentes, eles estão desamparados? Não, não lhes falta o amparo. Os espíritos amigos, especialmente os seus mentores, estão sempre a incentivá-los através da intuição para eles progredirem, para eles trabalharem, mas pronto, nós às vezes somos um bocadinho retorcidinhos, não é? E para que o espírito não estacione no mundo espiritual, tem que se conformar com a sua nova realidade, aceitar a sua verdadeira vida e tirar dela o máximo proveito através do trabalho assíduo e fértil. E trazemos, através do autor, atenção, esta palestra foi toda feita neste livrinho, eu só sou a porta-voz. Diz-nos o autor que tanto na nossa atual condição de encarnados como na nossa futura de desencarnados, temos de tomar precauções para não estacionar. O cultivo do coração, isto é, dos bons sentimentos, é fundamental.
Diz o venerando instrutor Emmanuel que no coração situa-se o culto da vida. Dele partem as correntes imperceptíveis do desejo. E o desejo, através do pensamento, transforma-se em palavras e em atos. Por isso, se o nosso coração estiver educado pelos bons sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações serão mais puras e vão-nos compelir e vão-nos incentivar ao progresso. Conforme Emmanuel nos diz, no roteiro, a religião é a força que alarga os potenciais do nosso sentimento. Por isso, a educadora por excelência dos nossos corações. É no seio da fé santificante que encontraremos as regras de conduta e perfeição que necessitamos para que a nossa vida na Terra não seja uma romagem inútil. É natural, pois, que contemos com a força religiosa, a qual edifica invisivelmente o nosso caráter e o nosso sentimento. Peço desculpa. Por isso, um dos cuidados que devemos ter para não estacionarmos é ver os preceitos da nossa religião, ver as leis que ela nos traz, aquilo que nos transmite, pondo em prática, de certeza que estaremos a fazer bem. E vamos, então, através dela, fazer a nossa reforma íntima e aperfeiçoar o nosso espírito. Uma das partes que nós pouco falamos é sobre o sono, mas o sono é muito importante. E diz-nos o autor: entre nós e os espíritos desencarnados há um perfeito intercâmbio de ideias, de ensinamentos e de auxílio. Esse intercâmbio correntemente processa-se através do sono. Durante as horas de sono, podemos passar para o mundo espiritual e estarmos juntos com os espíritos desencarnados. E as finalidades do sono são duas. A primeira é proporcionar ao corpo uma oportunidade de recarregar as energias que perdemos durante o dia. E a outra é libertar parcialmente o nosso espírito, facultando-lhe novas experiências. Enquanto dormimos, o nosso espírito pode afastar-se do corpo através de um laço fluídico, que é chamado a corrente de prata. Não, corrente não, o cordão de prata, exatamente, e fica preso a ele através desse laço fluídico, que até vou contar uma história engraçada que agora me surgiu. Eu sou evangelizadora aos sábados. E no primeiro ano que dei evangelização, dava com a Nancy, que foi ela que me levou para esses meios, não é? E então tínhamos lá um menino e nós éramos muito dinâmicas, fazíamos bonecos, fazíamos coisas, representávamos, tirávamos moldes da internet, o corpo normal, depois o corpo espiritual feito em acetato, e depois punhamos um cordãozinho de prata a ligar os dois para explicar que coisa, e que não se podia partir, porque senão depois o espírito ia para a pátria espiritual. E então aconteceu uma coisa muito engraçada, que uma mãe um dia chegou ao pé de nós e disse-nos que o filho durante um mês não dormiu no quarto dele e foi dormir no quarto dela, porque estava com medo que o cordãozinho se partisse. Claro que a partir dessa altura nós tivemos muito mais cuidado na maneira como explicávamos as coisas, não é? Porque ele ficou mesmo muito, muito impressionado. A mãe dele achou muita graça, porque ela era espírita desde nascença, mas à nossa custa o filho teve um mês a dormir na cama dela. E uma vez que o sono nos liberta parcialmente da matéria e nos abre as portas ao mundo espiritual, é importante que aproveitemos bem essas horas de liberdade.
e vejamos em que situações se pode colocar o espírito enquanto o corpo dorme. A posição do espírito encarnado durante o sono. Alguns conservam toda a sua lucidez, compreendem que estão no mundo espiritual e aproveitam para se unir aos amigos espirituais, para aprender, para estudar, para trabalhar inclusivamente. Outros continuam a tratar dos seus negócios e a preocupar-se com os problemas materiais. Exatamente o que fazem quando estão acordados. Acabam por continuar à noite a fazer aquilo que faziam de dia, a estudar, para progredir no negócio, para fazer as suas coisas, e acabam por não beneficiar da liberdade espiritual que lhe é concedida durante essas horas. Porque o sono favorece o contato entre os encarnados e os desencarnados. Muitas vezes podemos encontrar-nos com os nossos entes queridos que já partiram há algum tempo, que nos vêm aconselhar, que nos vêm dar uma palavrinha de consolo. Às vezes doentes que sofrem com doenças muito dolorosas acabam por ser preparados na pátria espiritual, por serem ajudados com bênçãos para terem força, para terem coragem, resignação para enfrentar aquelas provas mais difíceis. Até mesmo os presos que se encontram nas cadeias é a maneira do seu espírito se evadir e ir muitas vezes falar com os seus mentores que os ajudam a regenerar e a ir fazendo o trabalhinho que eles não conseguem quando estão encarnados. Por isso, vemos que existem inúmeras oportunidades enquanto o espírito está semi-liberto do corpo. E é útil que nos preparemos então para bem dormir, para ver as companhias que iremos encontrar do outro lado. Porque um sono bom acaba por conceder uma maior liberdade ao espírito. Tínhamos esquecido aqui deste. E dá aso. Também há espíritos que dão aso aos seus instintos baixos e procuram lugares de vício e mesmo de crime. Porque, tal como quando chegamos ao plano espiritual, como eu disse há pouco, não é por estarmos libertos do corpo que vamos ser diferentes. Se estamos com más tendências, iremos ter más tendências do outro lado. Se estamos a trabalhar no bem, iremos ter também essa condição do outro lado. E então, o autor diz-nos como é que nos devemos preparar para dormir bem. Para termos um bom sono, isto é, um sono que ajude o nosso espírito a desprender-se com facilidade do corpo, é preciso que prestemos atenção no seguinte: o mal e os vícios seguram-no preso à terra. E quem se entregar ao mal e aos vícios durante o dia, embora o seu corpo durma à noite, o seu espírito não terá forças de subir e ficará perambulando por aqui, correndo o risco de ser arrastado por outros espíritos viciosos e perversos. Porque já vimos que a nossa excessiva preocupação com os bens materiais nos segura à terra e não aproveitamos essas horas onde podemos aprender mais com os espíritos amigos. O bem e a virtude levam-nos às colónias espirituais, onde, através de mentores elevados, para além de estudar e trabalhar, eles vão aproveitar para nos trazer bom ânimo e para nos dar lições que nos vão ajudar na nossa vida diária. A maneira como passarmos o dia vai influenciar com certeza a maneira como passamos a noite. Só de nós depende aquilo que vamos encontrar nessas horas de liberdade do espírito. E nunca nos esquecermos que a melhor preparação para dormirmos é um livro edificante e é também uma oração que nos liga a Deus e que nos vai permitir
que nós consigamos estar em contato com os nossos mentores e com os espíritos amigos que estão sempre prontos para nos ajudar. E com o sono vem o sonho. Praticamente vivemos duas vidas, uma quando o nosso corpo repousa e outra quando ele está em atividade. O espírito semi-liberto pelo sono recebe impressões. Vê, ouve, fala, age, move-se, usando de facilidades tais como maior visão, maior percepção mental, maior compreensão e, por vezes, maior lembrança do passado e maior mobilidade. Nós sabemos que, quando estamos libertos do corpo, o nosso espírito não vê limitado. No corpo nós estamos como se fosse numa armadura, não é? Limitados pelo corpo de carne, pelo corpo físico. Quando o espírito se liberta, temos uma visão muito maior, não é? E assim, o espírito aproveita para se encontrar, para os encontros, como há bocado falámos, com os espíritos superiores, assiste a lições, a aulas que se desenrolam nas colónias espirituais e vai a locais onde só pode ter acesso como espírito. Mas, quando regressamos ao corpo físico, esquecemos o que se passou no plano espiritual, porque a nossa memória fica adormecida. O nosso corpo reduz a capacidade de percepção do espírito como se fosse uma armadura que nos tira a liberdade e a visão. E em especial o cérebro, por causa das suas lentas e pequenas vibrações, acaba por não nos permitir essa lembrança. Então, imaginemos uma escala de 0 a 100. Numa temos a percepção sobre a percepção no mundo espiritual. Quando acordados, isto é, inteiramente ligados ao corpo, a nossa capacidade de percepção espiritual reduz-se a 0. Raros encarnados conseguem perceber alguma coisa do mundo espiritual que os cerca. Outra fase, quando semi-libertos do corpo pelo sono, as nossas percepções espirituais ampliam-se, variando na escala de 1 a 99, dependendo do nosso maior ou menor adiantamento espiritual. Porque quanto maior for o adiantamento espiritual, mais o espírito vai conseguir aprender e fazer durante as horas em que está semi-liberto. E por fim, quando desencarnamos e passarmos a viver definitivamente como espíritos, a nossa percepção espiritual será completa. E das nossas atividades no mundo espiritual geram-se os sonhos. Mas, como todos sabemos, quando acordamos nem sempre nos lembramos daquilo que sonhamos, não é? Porque ao encontrarmos no corpo, as nossas capacidades de percepção baixam outra vez para 0. E então é raro lembrar-nos nitidamente do que sonhamos. Às vezes temos flashes, visões, às vezes umas pequenas coisas confusas. E, para percebermos melhor, vamos dividir em 8 categorias o comportamento como espíritos enquanto dormimos. O que é que nós fazemos na vida espiritual enquanto estamos a dormir? Por vezes recebemos conselhos dos nossos amigos espirituais, que aproveitam para nos aconselhar, nos dar sugestões, conselhos sobre a nossa reencarnação, para nos dar ânimo, para nos dar coragem, e procuram também afastar-nos do mal e fortalecem-nos moralmente e auxiliam-nos a aprender a estar de acordo com as leis morais. Ao acordar, apesar de não nos lembrarmos disso, fica a noção, na nossa consciência uma ideia, como se fosse uma ideia inata. Também podemos ter trabalhos enobrecedores que executamos no mundo espiritual, que são feitos sempre sob a direção de elevados mentores.
aproveitamos a hora de sono e durante essas horas vamos ganhar força para o próximo período de vigília. Para além disso, quando trabalhamos na espiritualidade, que temos esse acesso e temos essa benesse, visto que conseguimos ligar-nos aos bons mentores, acabamos por, quando regressamos à pátria espiritual, já muita coisa estar adiantada no nosso regresso. E é certo que umas vezes acordamos alegres, com uma sensação de bem-estar, é quando sabemos que aproveitamos bem o nosso momento de sono. Mas por vezes também acordamos tristes e com o coração um bocadinho apertado, porque nos mostram as provas e as expiações que ainda temos que superar, que ainda temos que realizar. E, mesmo sendo confortados por eles, às vezes ficamos um bocadinho desanimados, não é? Também nos diz o autor que podemos estudar e viajar, que há espíritos que durante esse tempo se dedicam aos estudos, àquilo que mais gostam de fazer, e depois, quando estão acordados, vem-lhes uma ideia, um pensamento. Normalmente os grandes génios, quando descobrem uma vacina, eu estava a dormir, quando acordei tive esta ideia, não é? Quando é da vontade da espiritualidade que tenha que se desenrolar ou descobrir algo que vá para o progresso da humanidade, ele chega de facto às vezes em forma de sonhos, às vezes em forma de intuições. Reuniões com amigos espirituais. Assim como visitamos os nossos amigos encarnados quando estamos na Terra, quando o corpo se encontra semi-liberto, também vamos à procura dos nossos amigos que se encontram na espiritualidade. E normalmente dá-nos um grande conforto e ânimo para prosseguir com a nossa luta do dia a dia. Mas também nos encontramos com aqueles que ainda não gostam muito de nós e com aqueles com quem tivemos quisílias nesta vida ou em outras anteriores, não é? Diz-nos o autor que os mentores espirituais procuram aproximar os inimigos para que eles se perdoem mutuamente. E diz que assim se extinguem muitos ódios e de grande número de inimigos faz-se um grande número de amigos. E o que lhes vai evitar muitas dissabores, muitas dores de cabeça futuras. E facilita a extinção do ódio e a correção de situações desagradáveis e por vezes muito dolorosas para ambas as partes. E que, tal como vimos há bocado, um dos casos é também a continuação dos trabalhos materiais, porque continuamos, se estamos muito enraizados, se estamos muito agarrados à matéria, acabamos por continuar a trabalhar de noite aquilo que estamos a trabalhar de dia. E também, tal como dissemos há bocado, se vivermos o bem durante o dia, iremos encontrar o bem, porque vamos procurar quem siga nessa onda connosco, mas se durante o dia nos dedicarmos aos vícios, às nossas más tendências, também é o que iremos encontrar no plano espiritual. Vamos procurar lugares de vício e onde poderemos dar aso a extravasar as nossas paixões. E, por último, um estado de entorpecimento, que é quando o espírito sai do corpo, mas acaba por ficar ali ao lado do corpo material, porque não tem nem condição para saber que pode sair e então acaba por ser um segundo sono. Temos que terem atenção que aquilo que fizemos durante as horas de semi-liberdade vai depender o nosso estado quando estivermos acordados. Porque se ficar durante a noite, durante a liberdade do espírito, se formos para zonas de bem, vimos impregnados com fluidos bons, com alegria, com boas sensações.
Mas se durante o dia nos dedicarmos às coisas menos boas, também à noite as procuraremos e os fluidos que vamos trazer não vão ser bons. E isso até muitas vezes põe em causa a nossa saúde física. Todas as noites sonhamos, apesar de não nos lembrarmos, porque o nosso espírito nunca permanece inativo. Contudo, damos o nome de sonho apenas parte dos acontecimentos que conseguimos reter, porque aquilo que nos lembramos normalmente é raro alguém que se lembre dos seus sonhos, não é? Eu pelo menos nunca me lembro de nada, não? E então diz-nos que o nosso cérebro é um redutor da capacidade perceptiva do nosso espírito e reduzindo-lhe a zero a percepção espiritual, reduz-lhe também a zero a memória espiritual. O cérebro é um instrumento que permite ao espírito a percepção das coisas materiais somente e guarda-lhes a lembrança. Ainda não desenvolveu a parte mediante a qual terá a percepção e a memória das coisas espirituais. Por isso, quando chegamos ao corpo, aquilo que vimos, o nosso cérebro vai traduzir em coisas que estejam ligadas à vida material e por isso vêm aqueles fragmentos que às vezes acabamos por não perceber o que é, porque não consegue ter equivalência. Eu vou andar um bocadinho para a frente, porque senão não vamos ter tempo. E então, já vimos que o nosso trabalho é durante o dia, é durante a noite e depende de nós e da maneira como nos comportamos aquilo que vamos encontrar em todos os planos. E o autor vem-nos falar de quais são as necessidades do nosso espírito. E diz-nos assim: tal o corpo que para crescer e tornar-se forte precisa de alimentos e exercícios adequados, assim também o espírito reclama cuidados para que possa resplandecer ou desencarnar. Diz que o espírito encarnado é como um charco cheio de lodo que precisa de ser transformado em jardim. E então vai ter que arrancar as ervas daninhas, vai ter que secar as poças mal cheirosas, vai ter que fazer uma limpeza no jardim até poder começar a plantar novas mudas de plantas, a construir uma fonte onde a água saia límpida. E o que é que isto tem a ver? Tem tudo a ver, porque tal como o nosso construímos de um charco um jardim, também o nosso corpo temos que o purificar, livrando-nos das nossas más tendências, dos nossos vícios, daquelas paixões ainda que não conseguimos libertar-nos. E a perfeição e a pureza só vamos conseguir alcançá-la através do trabalho perseverante no bem, em vigiar os nossos pensamentos, os nossos atos e em dedicar-nos ao nosso aperfeiçoamento moral. E não há receitas específicas para o conseguir. No entanto, há diretrizes que o autor nos traz como se fosse um roteiro das coisas que poderemos fazer para nos ajudar a atingir a evolução espiritual. A primeira delas é renunciar. A primeira necessidade da alma é saber renunciar. É certo que não se lhe pede a renúncia total das coisas terrenas. Entretanto, podemos renunciar a algumas horas de descanso para as consagrar a um trabalho no bem. Podemos renunciar de alguma comodidade para ajudar alguém que necessite. Podemos também, espiritualmente falando, renunciar aos nossos vícios, às nossas más tendências, às vinganças, à maldicência, ao ódio, aos ciúmes, à inveja, que ainda é o mais difícil de nós conseguirmos renunciar. Tudo são exemplos de renúncia que só está na nossa mão conseguir aplicar a nós mesmos. Regozijo. O nosso coração deve pulsar em permanente regozijo.
Mesmo que a adversidade se apodere de nós e nos faça derramar lágrimas de amargo sofrimento, jamais nos devemos entregar ao desespero ou ao desânimo. Não devemos alimentar tristezas, devemos tentar cultivar a alegria e ser reconhecidos a Deus pela reencarnação que Ele nos facultou e para a oportunidade de podermos fazer melhor, de progredirmos, de conseguir elevar-nos um bocadinho mais até Ele. Servir. Não nos fechemos num círculo de egoísmo feroz. Sirvamos sempre. Aproveitemos todas as ocasiões que se nos apresentarem para sermos úteis aos nossos semelhantes. E servindo este ou aquele, não devemos esperar nem reclamar recompensa. Aliás, no Evangelho, Jesus diz-nos que aquilo que damos não devemos fazer soar a trombeta diante de nós, não é? Devemos dar com uma mão e esconder que demos com a outra. Porque o bem, por pequenino que seja, para que cause satisfação e alegria a quem o recebe, deve ser sempre feito desinteressadamente. E quem serve pelo exclusivo prazer de servir, jamais se defrontará com a ingratidão, porque não está à espera de nada. Corrigir. Devemos corrigir as nossas próprias imperfeições. Não devemos perder tempo a comparar erros e deslizes alheios. Devemos sempre olhar para nós próprios, porque há sempre coisas em nós que nós precisamos de corrigir. Mas é sempre mais fácil ver o que é que os outros precisam de corrigir, o que é que os outros precisam de melhorar. Mas também sabemos que muitas vezes os erros e as dificuldades que vemos nos outros são aquelas que nós ainda transportamos. Portanto, por isso é ainda tão fácil para nós reconhecê-las. Devemos ser, sim, mais condescendentes com os outros e mais rigorosos connosco próprios. A confiança. Confiamos na providência divina. Acima de todos os poderes humanos paira o poder soberano de Deus, em cujas mãos temos necessidade de repousar, confiantes. Confiamos também em nós mesmos, porque fortificados conseguimos vencer as nossas dificuldades. Os Espíritos dizem-nos que para nós vencermos as nossas dificuldades nos basta a vontade. Nós é que achamos que ainda não conseguimos. E tenhamos em mente que a dúvida é sempre destrutiva, ao passo que a confiança constrói. Duvidarmos da bondade de Deus, da sua justiça e das nossas próprias forças só nos trará tristezas e aborrecimentos e vai-nos cortar a força para ultrapassar as dificuldades que a vida nos trouxer. A consciência. Há dentro de nós uma chama divina, é a consciência. E nós, para saber que procedemos bem, temos necessidade do elogio da nossa consciência. Não é o elogio dos outros. Muitas vezes procuramos fora de nós, procuramos que os outros nos elogiem porque somos bons, porque somos caridosos, mas não. Nós sabemos que estamos a proceder bem quando a nossa consciência nos diz que estamos bem, não é? E não há nada melhor do que a paz de consciência. O dever. Por mais humildes que sejam os nossos deveres, temos necessidade de cumpri-los escrupulosamente. Seja onde nos encontrarmos, não interessa o trabalho, não interessa a tarefa, não interessa o que é. É nosso dever, faz parte de nós e temos a obrigação de o cumprir o melhor que sabemos e o melhor que conseguimos. Porque o dever bem cumprido dá serenidade ao coração e tranquilidade à nossa consciência. Compreensão. Há pessoas que não nos compreendem e causam-nos mesmo uma certa antipatia infundada por vezes. É preciso que estimemos até essas pessoas, vencermos o sentimento de repulsa que nutrimos por ela e transformá-lo pouco a pouco em estima fraternal.
Não é fácil, mas devemos tentar desculpar mutuamente os nossos erros, porque aquele a quem nós achamos que nos magoou, se calhar também se sentiu magoado por alguma coisa que nós fizemos. E se formos defrontados pelos erros dos nossos semelhantes, que sejamos os primeiros a desculpar, pois é com um bocadinho de bem que se vai apagando o mal. Descrição. Sejamos discretos, não besbilhotemos a vida alheia, não percamos tempo com a maldicência. O dissecar da vida dos outros origina mal, tanto para eles como para nós, porque nem nós ficamos bem. E lembro-me de uma história que me contaram do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele ainda estava encarnado. Diz que certa feita, numa reunião na casa onde ele trabalhava, encontrou um grupo de pessoas amigas num corredor, como aqui não acontece, não é? Porque nós na Terra nem fazemos estas coisas, e então a falar mal de outra pessoa. E então eles chamaram-no para ele tomar parte da conversa e ele disse: não, agora não posso, e fugiu. E então o amigo perguntou-lhe depois se ele estava a achar que era superior a eles. E ele disse: não, eu não sou superior. É que o problema é que se eu fosse para lá, se calhar ainda era o que falava mais mal, então decidi sair. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Colaboração. Colaboremos com todos, em todos os lugares e em todas as ocasiões. E por fim, aquilo que Jesus nos vai ensinar, nos veio falar, o amor. Aprendamos a amar os nossos semelhantes até ao sacrifício, se for preciso. E estas são algumas das principais necessidades do Espírito encarnado. Todos nós nos encontramos desejosos de marchar a passos largos para a perfeição moral. E só quando começamos a trabalhar o nosso íntimo é que vimos que não é assim tão fácil, não é? É como Chico Xavier dizia: nós somos um lago de águas paradas, à superfície límpidas. Quando começamos a mexer, a lama começa a vir toda ao de cima, não é? E não é fácil para nós, então, ainda nos defrontarmos com as nossas dificuldades. E como vemos, todos estes passos que o autor nos diz são todos de ordem fraternal, porque o principal objetivo que devemos atingir, que devemos visar, é o desenvolvimento da fraternidade no seu mais alto grau. Porque enquanto um irmão estiver em sofrimento na face da terra, nenhum de nós pode estar bem, porque mesmo inconscientemente sabemos que alguém se encontra em sofrimento. Também falando no Dr. Bezerra de Menezes, ele podia ter partido desde a sua última encarnação para planos mais altos e não o quis fazer. Disse que enquanto houvesse um coração que estivesse a sofrer na face da terra, ele aqui estaria para o consolar e para o auxiliar a progredir. Não é fácil, mas tenhamos bom ânimo. E trouxe esta frasezinha do autor que nos diz: eis que porque ele diz que não trouxe este livro para aqueles que já estão purificados. Trouxe este livro para aqueles que têm ainda dificuldades a passar, têm a sua evolução para fazer e que, quando de facto se defrontam com as suas dificuldades, às vezes desesperam-se. Mas diz-nos ele: eis que uma nova luz se acendeu sobre ti. Encoraça-te de bom ânimo. Abandona as furnas escuras do mal. Sobe a colina luminosa do bem. Não és um deserdado. Não és um esquecido, não és um prescrito, és um filho do Altíssimo, tem bom ânimo. E desejo que todos nós consigamos conseguir um cordão feito de renúncias e dos vícios nocivos que ainda transportamos. E conseguir enfiar nele todas as pérolas que a espiritualidade amiga nos traz,
em forma de lições, de ensinamentos, de intuições, de conselhos enquanto estamos a dormir, que nos vai servir de guia para o nosso aperfeiçoamento. Para que um dia possamos então, tal como Orives fez ao califa, ofertar um belíssimo colar de pérolas a Deus nosso Pai, porque é sinal que as suas pérolas nos fizeram chegar até Ele. Muita paz e muito obrigada. Uma boa noite. E pronto, companheiros, perante tudo o que foi apresentado, só nos resta agradecer e a esta bênção que todos nós encontramos nesta doutrina, que tão bem explica a nossa vida e como ela fez muito bem, como encarnados, e uma pequena demonstração de desencarnados, e principalmente durante o sono, o nosso repouso de todos nós. Por experiência e por ligação, o sono é de uma importância extraordinária e esta doutrina traz-nos toda essa explicação. Porque é durante o sono, e ela disse muito bem, que vamos encontrar com amigos, mas também com inimigos. E eles se aproveitam, aqueles que nos querem, aí não nos aceitam, ou porque há uma inimizade de outras épocas, eles se aproveitam durante a noite para nos envolver e até aconselhar para que nós não siga esta doutrina. É a experiência do intercâmbio que nos vai mostrando a cada dia isso. Porque nós estamos mais receptivos durante o sono aos conselhos e aos avisos que a espiritualidade nos dá. É quando certas reações e decisões nós tomamos, e algumas delas até nós nos arrependemos, mas foi motivo, durante a noite, que tivemos de amigos, de espíritos, que nos reencontramos durante a noite. Conselhos de toda a ordem. E temos aqueles que são nossos inimigos e que, se vocês notarem, quando a gente começa a dormir, nós rapidamente volta para o corpo. É porque o nosso reencontro não foi agradável. E o nosso refúgio, a nossa casa, é o nosso corpo. Isso é muito comum. Você está para dormir e de repente você volta. Por quê? Porque houve ali um reencontro com aqueles que, de alguma maneira, ainda nos perseguem por algum problema. Esta doutrina nos ensina que, antes de dormir, e ela explicou muito bem, a oração, a leitura edificante. Agora comparamos assistir um filme de terror e depois dormir. Como é que vai ser o sono? Chico dizia, eu não quero avaliar o que é que alguém vai dormir sem se entregar à oração. É muito importante. E esta doutrina nos diz e nos ensina tudo isso. E é o que nós vamos aprendendo diariamente, e o que esta casa se preocupa nas palestras e nos estudos, a dar essas informações para que nós possa progredir
espiritualmente, que é a nossa finalidade, é o nosso progresso espiritual. E depende, como ela disse muito bem, da nossa boa vontade. E a doutrina nos dá todos os direcionamentos para isso. Nós vamos para a oração, como sempre acontece, e todos nós vamos agradecer por termos participado destes ensinamentos